Olá, meu nome é Lucas. Eu estou trabalhando agora no desenvolvimento de uma ontologia de patentes, especificamente na criação de uma base brasileira de patentes baseada em dados ligados. Meus orientadores são o professor José Pérez e o professor Estevam. Um breve contexto sobre o nosso trabalho, especificamente sobre patentes, estamos abordando a proteção da propriedade intelectual. As empresas, elas criam os seus inventos, criam as suas metodologias e elas registram nos repositórios competentes para conferir essa proteção desse invento, dessa criação. E essa proteção, ela fica disponível de forma aberta nos repositórios dessas organizações, dos repositórios provedores da proteção. E a partir desse repositório é possível a obtenção de métricas da inventividade, da inovação dos países que têm esses repositórios. Especificamente, o objetivo do nosso trabalho é melhorar a qualidade de dados desses repositórios, dessas informações que estão disponíveis de patentes, aplicando modelos de ontologias e de linked data em torno desses processos de qualidade de dados durante o ciclo de vida do dado, da informação e do conhecimento. A nossa base conceitual para isso são os padrões do edital do Open Linked Data e dos esquemas de proteção 5 estrelas definidos pelo Tim Berners-Lee, do qual a gente tem uma progressão hierárquica com relação à qualidade dos dados publicados na web. Os dados de patentes, geralmente, é possível encontrar no site dos repositórios do INPE, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Esses dados são dispersos de maneira muito desorganizada, do qual eu arrisco dizer que a qualidade dos dados está entre 1 e 2 estrelas, 1 e 2 estrelas. O objetivo desse trabalho é agregar esses dados para que possamos obter dados de níveis mais agregados, com mais informações, possivelmente chegando aos dados de 5 estrelas. Por que devemos usar ontologias para essa proposta? Então, ontologias elas são modelos de representação de conhecimento computacional. O principal objetivo das ontologias é representar o conceito para um agente computacional, mas também permitir que diversos agentes possam gerir e compartilhar o conhecimento definido através de diversas ontologias. Esses agentes podem aplicar lógica sobre esse conhecimento gerado e eles podem inferir novos dados acerca daquele mundo conhecido a partir das ontologias. Eu pretendo dar um breve exemplo para deixar isso de maneira mais clara, mas essa é de forma sucinta a definição de ontologias, a qual vocês podem pesquisar para aprofundar mais sobre o tema. Suponha o seguinte exemplo. Eu tenho essa tabela que eu extraí do site do SPTO, que tem algumas informações. Eu tenho o título da patente, o ID dela, o resumo, e quem que é o proprietário da patente, a empresa proprietária. Como que eu posso fazer analytics nessa tabela? Eu posso tentar combinar, prever quais tipos de patentes são de quais proprietários e uma série de estudos. Mas basicamente os dados que eu vou ter para análise são os dados que estão dispostos na tabela. Se eu quiser mais dados, eu vou ter que fazer outros níveis de exploração. Isso geralmente em ciência de dados é feito de forma manual. Então, vou ter que pesquisar, se eu quiser saber a que setor da indústria essas empresas pertencem, eu preciso ir no site por exemplo, da Receita Federal, pegar uma classificação e juntar com essa tabela, fazer uma série de joins e etc. Isso é um processo que é muito custoso e diminui a velocidade na tomada das decisões por conta de dificuldades no processo de analytics e potencialmente uma série de análises podem não ser exploradas por conta dessa dificuldade em torno dessa atividade. Então, as ontologias elas vêm justamente para ajudar nesses problemas. Agora, suponha que, em vez dessas strings, eu tenho esses dados representados de forma ontológica. Ter isso representado de forma ontológica, no lugar de eu ter uma tabela, uma string, eu vou ter entidades que são representadas por URIs. Cada empresa ela vai ter uma entidade, vai ter uma URI, que, por exemplo, vai ser
company. Então vai ser HTTP, alguma coisa Global Bonsai. E essas companhias vão ter features, propriedades. Então ela vai ser um tipo, ela vai ser uma empresa do tipo companhia, e ela vai ter um setor da indústria. Então, com ontologias eu posso escrever uma linha de código, uma linha não, vai, 5 linhas, que me devolve todas as indústrias e eu posso combinar isso de maneira fácil para ampliar minha análise. Então aqui eu tenho um mapeamento de setor da indústria por área da ciência, especificamente as indústrias que atuam na área de engenharia. Nosso estágio atual compreende a conclusão da extração dos dados das patentes brasileiras. Sobre aquele problema da distribuição dos dados de patentes de forma pouco estruturada, de forma pouco organizada, principalmente no repositório oficial brasileiro do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, nós tivemos muitas dificuldades na extração daqueles dados, principalmente porque o site não tem uma API estruturada para a gente realizar o download, as requisições de forma estruturada, mas também porque é muito difícil fazer a extração dos dados por meio da interface visual do site. Então a gente buscou alternativas para fazer essa extração, das quais incluem o PageStat, que é o repositório europeu, inclui também alguns repositórios proprietários, Lens Patents, Google Patents, mas uma questão muito relevante nessa extração é a análise da cobertura, que basicamente é a seguinte: conseguir descrever qual que é a proveniência das patentes presentes naquele repositório. Basicamente, nesses repositórios que a gente tentou realizar a extração, a gente verificou que, de acordo com a análise de cobertura, eles não tinham uma cobertura completa da Oficina Brasileira de Patentes, do INPE. Então, da alternativa verificada, que melhor se encaixou foi o Patent Scope, que ele é da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Ele tem convênios com os repositórios nacionais e a partir desse repositório é possível a obtenção estruturada dos dados das patentes brasileiras. Por que que nós usamos o Patent Scope? Esse repositório, ele além de apresentar a cobertura, é muito fácil realizar a extração. Por quê? Ele dispõe de maneira visual no site dele, embora a API dele não seja tão completa, não retornando o resumo da patente na API, mas na interface visual a gente consegue ter todos esses dados que estão sendo mostrados aí, que basicamente são tudo de patente que é publicado. Então a gente, embora não extraímos o documento completo, a gente extrai essas informações da página visual. E foi muito fácil fazer isso, a extração, porque ele dispõe de 200 documentos por página HTML. E isso reduz muito o número de requisições ao site. E também eles têm uma ferramenta, conforme você pode ver no canto superior direito, Machine Translation. Você pode pedir esses dados no idioma que for da necessidade. Então, pode, por exemplo, para produção de linguagem natural, pode ser muito melhor baixar esses dados em inglês. Então, por meio do site do Patent Scope é possível fazer esse tipo de extração. Prosseguindo, agora nós temos este repositório do GitHub com os dados das patentes brasileiras. Nesse repositório é possível obter de maneira estruturada em formato CSV os próximos passos com relação ao trabalho após a extração dos dados das patentes brasileiras em formato CSV é a conversão para esses dados de forma RDF, conforme exposto na conceitualização para a melhoria da qualidade desses dados, que consiste na ampliação daquela tabela que a gente obteve. Basicamente, nós temos esse trabalho como inspiração, que ele faz uma coisa muito semelhante à nossa proposta. Ele cria uma base de patentes, mas especificamente voltada para as patentes da jurisdição americana. O nosso trabalho visa fazer isso para as patentes brasileiras, com algumas alterações na metodologia, buscando implementar melhorias com relação a essa representação, mas em suma de uma forma muito parecida. E como que a gente pretende melhorar essa representação, essa ontologia que esse artigo produziu? Nós vamos nos aprofundar
nessa modelagem para a construção de ontologias, que é esse esquema sábio. Esse esquema ele delimita vários processos, ele é muito inspirado na própria engenharia de software, mas aplicado no contexto de ontologias. Então, nós vamos seguir as etapas, seguindo o processo de engenharia, de design, levantamento de conceitos referentes ao domínio, que é o domínio das patentes, e para a inclusão em torno de eventuais análises que podem ser desenvolvidas.